E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Só alegria? Passando aqui para fazer uma revisão rápida sobre alguns assuntos que nós discutimos neste bimestre, beleza? Bora lá, rapidão, hein? Você já sabe como é que funciona. Revisão sobre movimento circular. Nós falamos sobre as duas unidades de medidas de ângulos, né? Que basicamente aí é o grau e o radiano. Então você pode medir um ângulo tanto com grau, tanto com radiano. E a gente viu também que você pode converter uma unidade na outra, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o parâmetro de equivalência é que 180 graus equivalem a π radianos. Se você quiser, por exemplo, saber quanto que vale 10 graus em radianos, basta você fazer 180 está para π radianos, 10 graus está para x. Fazendo a multiplicação aqui em x, nós teremos que 10 graus vai ser equivalente a π sobre 18 radianos. Beleza? Você pode fazer por essa fórmula aqui, de regra de 3, ou ainda você pode usar essa fórmula aqui, que também dá certo. Belezinha? Outra coisa, nós vimos que no movimento circular, nós temos uma velocidade, e essa velocidade é especial. Essa velocidade chama-se velocidade média angular, ou velocidade angular, que basicamente é a variação do ângulo pela variação do tempo, beleza? Nós vimos que no movimento uniforme a velocidade tem módulo constante. Nós vimos também que o período é o tempo gasto para um evento acontecer, ou seja, uma volta acontecer. Frequência, o que é frequência mesmo? Frequência é o número de eventos pela unidade de tempo. Nesse caso, o número de voltas dadas em uma unidade de tempo. E aí nós conseguimos entender aquela relação, que a frequência é o inverso do período. Só lembrando que para a unidade de frequência ficar em Hertz, que é a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades e Medidas para a frequência, você tem que deixar sempre o tempo em segundo, beleza? Nós vimos as 5 fórmulas, então, do movimento circular estudadas na aula 1, que foi o quê? A frequência inversa do período. Nós temos aqui 3 formas de calcular a velocidade média angular, ou a velocidade angular, que basicamente é o quê? Δφ por ΔT, variação angular pela variação do tempo. Ômega é igual, que é a velocidade angular, é igual a 2π sobre t, ou ainda ômega igual a 2π vezes f. Aqui a velocidade angular está em função do período, e aqui a velocidade angular está em função da frequência, beleza? Ainda vimos que nós podemos correlacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Trunks? Galerinha, para finalizar, revisão da aula 1, só lembrando que quando nós tivermos duas polias ou dois discos associados pelo mesmo eixo, eles terão a mesma velocidade angular. Não vai esquecer disso, beleza? Polias associadas pelo mesmo eixo, mesma velocidade angular. Então você pode fazer VA sobre RA igual a VB sobre RB, beleza? Outra coisa, se as polias estiverem associadas por eixos diferentes, conectadas por uma correia, elas terão a mesma velocidade linear, beleza? Nesse caso, polia B associada à polia C, VB igual a VC. Neste caso, podemos adotar correlação FB vezes RB igual a FC vezes RC, onde F é a frequência da polia e R é o raio da polia, beleza? Aula 2, a natureza física das curvas e as curvas da natureza, né? Nessa aula aqui, nós vimos a importância de diferenciarmos a velocidade escalar da velocidade vetorial. Lembra disso? Aí nós revisamos grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. As escalares, elas são representadas apenas com um número e uma unidade de medida. Exemplo, o tempo, 15 segundos. Exemplo, a temperatura, 11 graus Celsius. Exemplo, massa, 90 quilogramas. Beleza? Já a velocidade vetorial, ela é uma grandeza física vetorial. Então, nós utilizamos a representação das grandezas físicas vetoriais para representar a velocidade média vetorial, beleza? Que quais são? As grandezas físicas vetoriais sempre são representadas por um vetor, que basicamente é uma setinha, que tem um tamanho, que a gente chama de módulo ou intensidade, uma direção e um sentido. Então, as grandezas físicas vetoriais têm módulo, direção e sentido. Professor, querido professor, qual que é a diferença da velocidade média escalar para a velocidade média vetorial? Exatamente isso, pequeno gafanhoto. A escalar só tem número, unidade de medida, e a vetorial tem módulo, direção e sentido. Nós também vimos, pessoal, as acelerações, lembram disso? Se o movimento é circular, tem a aceleração tangencial? Tem. Tem a aceleração centrípeta? Tem. E se tem dois vetores na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, nós podemos fazer o vetor resultante aqui, que é o A. Então, AT, a aceleração tangencial, AC, a aceleração centrípeta, e o A aqui é o vetor resultante da soma da AT mais AC. Beleza? Só lembrando, a aceleração centrípeta ela sempre tem direção radial, sentido para o centro, e a intensidade ou o módulo dela pode ser calculado como sendo V² sobre R. Já a aceleração tangencial, ela faz o que com a
velocidade? Ela altera o modo da velocidade, né? Então, assim, a depender do movimento que o objeto esteja fazendo, se é acelerado ou retardado, a aceleração tangencial vai ter um sentido. Por exemplo, se o movimento for acelerado, a aceleração tangencial vai ter o mesmo sentido da velocidade, aqui o vetor azulzinho, beleza? Agora, se o movimento for retardado ou desacelerado, a aceleração tangencial vai ter sentido oposto ao da velocidade, beleza? Então, só para recapitular, a aceleração centrípeta, se é movimento circular, sempre ela vai apontar para o centro, sentido para o centro, a direção é radial, sempre é a direção do raio, e o módulo dela, ou a intensidade dela, pode ser calculado como v² sobre r, ou ω² vezes r. Aula 3, pessoal, para terminar a nossa revisão, nós falamos daquela modalidade olímpica, né, que é o lançamento de martelo, nós representamos as grandezas físicas associadas ao movimento circular, ao movimento da atleta, porque ela girava. E aí nós vimos que se o objeto estava em movimento tem velocidade, nós vimos que se era movimento circular tem aceleração centrípeta, e para além da aceleração centrípeta, a gente viu também que ela gira o objeto apoiando ali, na verdade, segurando numa corda ou num fio. E se tem corda ou fio, o nome da força é a força de tração. Isso mesmo, pequeno gafanhoto, você está afiado, parabéns. A força de tração, nesse caso, aponta para o meio e ela é igual à força centrípeta, beleza? Só para finalizar, nós temos também aqui que se tem aceleração centrípeta, nós temos a força centrípeta, e se tem aceleração tangencial, temos a força tangencial. Quando o movimento é retardado, a força tangencial vai ser contrária à velocidade, e aí o vetor resultante, basta você somar aqui esse vetorzinho mais esse, estão na perpendicular, vai dar esse resultante, e se o movimento é acelerado, a força tangencial vai acompanhar o sentido da velocidade, somando esse vetorzinho mais esse, a força centrípeta, nós temos esse vetorzinho aqui resultante, beleza? Que é a força resultante. Em sala, nós vimos o seguinte, só para concluir aqui, nós podemos calcular o módulo da força centrípeta, né? Multiplicando a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou ainda multiplicando a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio na trajetória curva. E para finalizar, nós vimos esse exercício, né? Esse exercício aqui foi um exercício bem interessante, por quê? Porque na primeira situação, ele falava que o carinha aqui na bike, né, ou a pessoa na bike, estava com um movimento acelerado, portanto a velocidade estava aqui representada pelo vetor 1, e se o movimento é acelerado, a força tangencial acompanha o sentido da velocidade, então aqui também nós temos representada pelo vetor 1 a força tangencial, para o meio sempre a força centrípeta, e aí nós temos aqui esse vetorzinho 1 sendo a força tangencial e o vetorzinho 3 sendo a força centrípeta, nós podemos calcular aqui, ou melhor, somar esses dois vetores, 1 e 3, dando o vetor resultante diagonal aqui para a direita, o vetor 2, beleza? Como a força resultante quando o movimento é acelerado. Na opção D, né, no item D, ele fala que o carinha agora mudou, a pessoa mudou aqui o movimento, né? Ele deixa de ser acelerado e passa a ser retardado ou desacelerado. E aí não mais a força tangencial vai ter o mesmo sentido do vetor 1. Agora a força tangencial vai ser o vetor 5, a força centrípeta sempre vai ser o vetor do meio aqui, o vetor 3, e para você somar o vetor 5 e o vetor 3 dá o vetor resultante 4. Beleza? Não vai esquecer disso aí. Revisem e façam exercícios. Tamo junto, um abraço.